Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o padre Adilson da Rocha. Padre, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Muito obrigado, João. Minha saudação. Agradeço pelo convite para estar aqui, por essa oportunidade. E a minha saudação também a quem acompanha a TV Andradas e o programa TV Atende. Padre, o senhor já teve uma passagem por Andradas aqui, desde a época do Monsenhor Vicente, já conhece o cônego Simão de uma longa data. Retornar a Andradas para esse período é um período diferenciado para a igreja, esse período da Quaresma, essa preparação para a Semana Santa? Sim, a minha primeira passagem por Andradas foi no ano de 2004, quando era o pároco da paróquia, o Monsenhor Vicente, mais especificamente para umas missões que realizamos aqui, né? E depois também eu já tenho uma longa amizade com o cônego Simão, desde o tempo do seminário, antes ainda do seminário, quando frequentava para conhecer. E agora terei a oportunidade de passar uma Semana Santa aqui na cidade. A Semana Santa é um tempo muito importante e um tempo muito forte para todos os cristãos, né? E será uma oportunidade única também de experimentar um pouco da fé do povo andradense nesse período aqui. O que significa para a igreja e para quem está em casa assistindo a Semana Santa? Existe toda uma preparação, é uma semana dentro da igreja diferente, de oração, de reflexão. A Semana Santa, podemos dizer que ela é o período mais importante do ano, o período litúrgico mais importante do ano. Porque a Semana Santa ela começa no domingo de Ramos e termina no domingo de Páscoa. E esse período abrange o final da Quaresma, que é o tempo de preparação, e o começo daquilo que nós chamamos de Tríduo Pascal, que é a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, o Sábado e depois a missa no domingo também, na missa da Páscoa do Senhor, né? Então esse período é o cume da caminhada espiritual do ano litúrgico da Igreja. É um período de jejum, de oração, de reflexão? Sim, de maneira bem intensa, porque, como eu disse, coincide com o final da Quaresma, que já é um tempo marcado por essas três palavras, o jejum, a penitência e a oração. Mas, ao mesmo tempo, é mais para o final da Semana Santa um tempo de festa, porque nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, né? É importante por isso, porque sem a ressurreição de Jesus não haveria cristianismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Jesus teria sido só mais um, né? Mas Jesus ressuscitou e por isso o cristianismo nasce dali, da ressurreição do Senhor. Então, celebrar a Semana Santa, especialmente a Páscoa, é celebrar a sua natividade, o Natal do cristianismo. O senhor esteve 3 anos na Itália, um período de estudos, de missão, acredito também. Como foi essa passagem e esse contato com outras realidades e esse encontro maior com a religião? Perfeito. Eu tive a oportunidade, então, desde o ano de 2016, estar na Itália, mais especificamente na cidade de Roma, estudando. A minha especialização é na área de Sagradas Escrituras, né? Então, o meu tempo na Itália se divide onde eu morava, onde eu estudava e também aonde eu fazia os meus trabalhos pastorais, né? Então, eu morava no lugar que nós chamamos de Colégio Pio Brasileiro, onde moram os padres brasileiros que estudam em Roma, né? E ali eu tive a oportunidade de conviver com padres do Brasil inteiro, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, da última diocese do Rio Grande do Sul. Então, uma oportunidade também de conhecer e partilhar as várias realidades da Igreja no Brasil. Depois eu estudava na Pontifícia Universidade Gregoriana, uma universidade de quase 500 anos, uma das mais antigas da Europa, que desde a sua fundação está a cuidado dos jesuítas, né, dos padres jesuítas da Companhia de Jesus. Foi fundada pelo próprio Santo Inácio de Loyola e por ali também já passaram 19 papas, estudaram naquela universidade, santos e muitas outras pessoas que se destacaram depois no mundo cristão e na sociedade. E também, nos finais de semana, eu tinha a oportunidade de
de ajudar em algumas paróquias da Itália, conhecendo um pouquinho a realidade de fé daquele povo que é muito católico, muito interessante, né? Isso é um pouquinho do meu tempo lá. É uma experiência única poder viver na Itália, ter todo esse conhecimento, passar por esses lugares santos e trazer esse conhecimento para o povo leigo brasileiro? Sim, sem dúvida é uma experiência muito positiva, porque ali, estudando nessa universidade, nós temos ali os melhores professores do mundo católico. Então, nós estudamos em um ambiente muito qualificado. E depois também essa experiência cultural, né, viver em um outro país, viver em uma outra realidade, ter contato com uma outra língua, se expressar em uma outra língua, né, é uma riqueza muito grande. A gente também aprende muito quando a gente se confronta com uma cultura que é próxima da nossa, né? Sobretudo a nossa região do sul de Minas aqui é marcada pela presença italiana, mas que ao mesmo tempo possui a sua característica específica ali naquele país, na sua região. Falando um pouquinho sobre essa especialização, mestre em Sagradas Escrituras. Hoje, a interpretação da Bíblia, cada pessoa tem uma, eu consigo ler a Bíblia durante um ano e consigo entender como é esse trabalho que vocês passam para as pessoas. Existem muitas dúvidas ligadas a isso? Sim, né? A minha especialização, o meu estudo da Sagrada Escritura foi um estudo bem aprofundado. Primeiro, como requisito para se estudar a Bíblia, se pede o conhecimento das línguas originais em que a Bíblia foi escrita, né? Então ali eu tive uma preparação, conhecimento do hebraico, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, e o conhecimento também da língua grega antiga, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então, um pré-requisito para estudar a Bíblia de uma maneira mais séria, mais aprofundada, é conhecer a língua em que a Bíblia foi escrita, né? Porque a língua veicula a ideia, a língua comunica, né? Então, quando a gente está diante de um texto bíblico, nós estamos diante de uma língua originalmente diferente da nossa. Depois também um pouquinho do conhecimento do mundo cultural da Bíblia. Estas ferramentas de estudo nos ajudam a diminuir um pouquinho a distância que nós temos do texto bíblico, porque o último texto bíblico a ser escrito, por exemplo, a segunda carta de Pedro no Novo Testamento, ela foi escrita por volta do ano 130 depois de Cristo. Então nós temos no mínimo aí 1850, 870 ou mais anos de distância de um texto bíblico. Então para nós também interpretá-lo corretamente, respeitá-lo como literatura, como palavra de Deus, nós precisamos entrar neste universo em que o texto foi escrito. Então, este curso me deu a possibilidade de entrar no universo em que a Bíblia foi escrita, para poder, a partir daí, a partir desta base, né, somar com a interpretação, com a atualização que a Igreja faz da Bíblia, né? Nós, católicos, respeitamos e lemos a Bíblia dentro da Igreja, né? Nós temos, é claro, cada católico pode ler a Bíblia. Cada católico é incentivado a ler a Bíblia para alimentar a sua espiritualidade, o seu contato com Deus. Mas não uma leitura individualista, né? O texto possui a sua história, a sua interpretação, e nós lemos a Bíblia dentro da Igreja e com a Igreja, né? Tá joia, Padre Adilson, eu agradeço a participação do senhor. Desejo aí que continue sendo muito bem acolhido aqui na cidade de Andradas e até uma próxima oportunidade. Agradeço, João, mais uma vez pelo convite de estar aqui, poder falar um pouquinho, né, desta minha experiência, da estadia aqui, até o domingo de Páscoa, né? Depois eu já vou para uma nova missão, mas agradeço também a acolhida do povo andradense neste período. Muito obrigado. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o Padre Adilson da Rocha.